O primeiro bloco que queremos analisar dentro do deck vai ser a parte superior, onde temos o preview da forma da onda, que é o mesmo que tem aqui em cima. Temos aqui também a capa da música, o nome da música, o nome do cantor e o remix. Ao clicarmos na capa da música com o botão direito do mouse, abrimos a opção de editar tag, editor de BPM e editor de PDI. Se a gente clicar em editar tag, abrimos esta opção, que iremos explicar em outro momento. Também aqui em BPM, nós podemos editar o BPM da música, inclusive podemos dividir este número aqui de 129 para 65. Ou aqui analisarmos o BPM, mas explicamos aqui profundamente em outra situação. Editor de PDI também é uma outra área que nós iremos explicar em outro momento. Ainda sobre este bloco, clicando com o botão direito em cima deste número que se retrata aqui o BPM da música, nós podemos habilitar esta função. Lembrando que é clicar com o botão direito do mouse. Dentro disso nós temos aqui o tap e o editar. Esse editar nada mais é que o editar BPM, que também se encontra aqui, ok? Esse tap nada mais é do que explicarmos para o Virtual DJ que aqui é o início da música. Ao invés de ser aqui, como ele marcou, nós podemos marcar que o início da música é aqui, ó. Perceba que este traço azul, ele vai se mover, certo? Está movido para a marcação aqui. Eu também posso mover este traço azul utilizando estas setas. E assim eu determino a área onde que eu acho que é o início da música, ok? Mais pra frente nós vamos analisar um pouco melhor as músicas e entender como que funciona essas marcações. Agora sobre o segundo bloco, nós podemos aqui ter a maior ênfase de visualização, o BPM da música, né? Temos também aqui a opção de Master Tempo, que nada mais é do que quando ele está ativado, ele dá a opção da música manter o tom dela, independente se nós aumentamos ou diminuímos a velocidade. Se nós clicarmos aqui com o botão esquerdo do mouse, ele desativa. Se ele ficar azulzinho, clicando novamente, é porque ele está ativado. Podemos também mudar o tom da música para mais ou para menos, né? Perceba que ao mudar para mais, a cifra da música, que está localizada aqui do lado, ela também muda, ok? Da mesma forma que também podemos mudar por aqui, escolhendo um tom que nós desejamos para esta música. Temos também como visualizar o tempo progressivo e o tempo regressivo da música. Então perceba que ao clicar aqui para a música tocar, ela está aumentando esse número e diminuindo este. Então aqui é quanto tempo que falta para essa música acabar. Temos também aqui a informação de sync. Clicando aqui nessa opção, podemos ter a opção de equiparar tom, BPM, sincronizar e trava de pitch. Eu recomendo que você deixe tudo desativado. Caso o seu esteja ativado, ele vai estar desta forma aqui, ó. E também vai surgir os traços de acordo com o número de coisas ativadas que você permitiu neste bloco, ok? Eu recomendo que você mantenha desativado. Também conseguimos visualizar aqui, ó, o Sync Phase, que nada mais é que a demarcação de tempo da música, né? Então perceba que ele vai de 1 até 16 e aqui a gente está contando a pulsação da música. No terceiro bloco nós temos a opção de efeitos, onde que nós podemos visualizar aqui os efeitos, inclusive podemos mudar a forma de visualização de 1 para 3 ou até mais também, como aqui no caso são 6. Perceba que aqui nós temos 6 efeitos vistos neste bloco, né? Eu particularmente gosto de deixar apenas 3 e 1, né? Muitas das vezes eu não uso esse 1, então se você quiser também você pode desativar e deixar apenas a visualização de 3 efeitos. Além dessa visualização dos 3 efeitos, nós podemos ativar, é claro, clicando em cada efeito, né? E perceba que nós também temos o slider do lado de cada efeito. Sendo assim, nós podemos determinar quanto de efeito nós queremos dentro desta música que está nesse deck, ok? Então, os efeitos mais comuns aqui que eu utilizo é o reverb, o echo e o break start ou o backspin, ok? Então esses são os que eu mais utilizo.
Aqui vai depender muito de qual música está sendo tocada e para qual momento eu quero utilizar. E além disso, nós também temos esta opção de mais aqui, que é para controle de efeito. Exemplo, se eu clicar aqui, ó, vai abrir uma opção do lado de cá, onde que eu posso determinar quanto de eco que eu quero. Por exemplo, eu quero um eco aqui puxado mais para frequências mais baixas ou mais altas, né? Se ele vai ser de um tempo de meio beat ou de um beat inteiro, né? Então, isso aí você pode configurar do jeito que você achar melhor. O ideal é que seja meio beat mesmo para esse eco e que a frequência realmente esteja aqui em low pass, ok? No quarto bloco, nós temos aqui os Custom Buttons, onde que nós podemos customizar os botões. Perceba que aqui está vazio, logo então se clicarmos aqui nesse quadrado, ele vai botar aqui os botões personalizados, pode botar para não mostrar novamente, e aqui nós colocamos qual botão que nós queremos. Depois eu vou dar uma aula específica para customização, onde você vai entender melhor sobre isso. Mas a princípio você não vai utilizar isso, ok? E aqui nós também podemos clicar nesta bolinha aqui embaixo e habilitar quais visualizações nós queremos dentro desse bloco. Então perceba que nós temos aqui duas visualizações que são o Custom Buttons e o Hotkey. Então se eu clicar aqui no nome, ele vai mudar. Perceba que isso aqui agora são hotkeys, está escrito hotkey aqui do lado. Então, o que eu gosto de fazer? Tirar o hotkey, já que nós temos o hotkey em outro bloco, nós podemos deixar o Saved Loop junto com o Custom Buttons. Não tem nenhum problema, tá bom? De resto, nós não vamos utilizar nenhum timecode, nenhum hotkeys de 5 a 8 e nenhum hotkeys normal, ok? No quinto bloco, nós temos aqui os pads. Então, aqui nos pads nós podemos visualizar que tem a opção de você escolher vários dentro desta aba, desta caixa, mas também podemos escolher a opção de visualizar 4 pads ao invés de apenas um. Então eu te recomendo desativar este aqui e ficar apenas com 4, que vai ser a melhor opção. Então, inclusive você pode customizar da mesma forma que o anterior, clicando com o botão direito. Eu posso trocar de ordem, em vez de ser strings, eu posso deixar o hotkey primeiro, depois os strings, os slicers e o sampler, ok? Para cada pad aqui eu vou explicar para vocês em um outro momento também, né? Então, mas sobre este bloco, que é o bloco 5, nós temos a área dos pads. No sexto bloco, nós temos a área dos loops. Então aqui a gente pode ativar um loop de 4 tempos. Perceba que aqui em cima se criou uma área mais clara, né? Um retângulo, e esse retângulo ele pode ser diminuído ou aumentado, né? Então quais são os tempos que nós temos dentro do loop? 4, 8, 16 e 32. Também podemos ter 4, 2, 1, meio e diminuindo isso aqui cada vez mais até chegar em 1/32, tudo bem? Então o mais comum de nós usarmos é 4, 8 ou 16. Perceba que embaixo aqui foram ativados a entrada e saída, porque já está determinado, porque nós já clicamos aqui na opção de ativar. Mas a música aqui está baixa, eu vou deixar ela baixa. Eu vou dar o play aqui, ó, e eu posso determinar que aqui vai ser o ponto de entrada. E perceba que está criando-se um bloco cinza, né? E esse bloco cinza aqui está determinando qual o tempo do loop. Então eu posso clicar em saída e perceba que agora ficou um bloco branco, aonde que esse aqui, no caso, é o loop. Então cada vez que ele chegar neste ponto, ele vai se repetir. No caso aqui foram criados, né, um loop de 32 tempos. Com esta configuração, nós também podemos mudar algumas coisinhas aqui, clicando nessa bolinha, né? Por exemplo, aqui o Smart Loop ele já vem habilitado já de fábrica, mas você pode desabilitar. E qual seria a diferença do Smart Loop habilitado e desabilitado? Ó, seguinte, se eu clicar aqui novamente para criar um loop, perceba que eu vou criar um loop de entrada e ele está indo de acordo com a minha marcação aqui, ó, central. E se eu clicar loop de saída, ele vai parar exatamente aonde que eu parei, certo? Agora, se eu habilitar o loop, ele vai criar um loop perfeito de 16 tempos, 8, 4 ou 32.
tudo bem? Né? Então nós não conseguimos ter um loop muito personalizado, digamos assim, se o Smart Loop estiver habilitado, ok? Então, caso você queira e haja necessidade de você criar um loop onde que precisa ser muito específico, você apenas precisa desabilitar o Smart Loop. Dentro desse bloco aqui também temos a direção do loop. Geralmente nós utilizamos o adiante, né? Por quê? Se nós colocarmos aqui, por exemplo, o contrário, quando eu for dar o play no loop, vou até botar duas marcações de kill aqui para que vocês possam ver. Se eu dar o play aqui na música e criar um loop aqui, ó, por exemplo, de 8 tempos, né? Este loop ele vai vir para trás. Viu só? Ó, a direção do loop está indo para trás. Eu posso determinar que este loop vai para frente. Então, perceba que agora quando eu for clicar, ó, o loop ele foi para frente e não para trás. Então, se eu clicar aqui em direção do loop e colocar contrário, o próximo loop que eu criar ele vai vir para trás, ok? Então, o que nós geralmente utilizamos é o loop para frente, que é o adiante, tudo bem? O Smart Loop você pode deixar habilitado ou desabilitado, para mim não faz muita diferença. Agora, este Quantize, aqui sim, que é o quantizar, ele faz diferença. Perceba que este loop, ó, vou criar um loop aqui sem Quantize. Aqui. Perceba que eu vou criar um loop fora da marcação do kill. Ó, nós temos um kill, vou até criar novamente. Nós temos a marcação de kill bem ali, né? Kill vermelho, e eu quero colocar um loop aqui, ó, entre este ponto azul e o kill vermelho. Se eu criar aqui, eu vou conseguir criar um loop se eu clicar nessa opção. Agora, se eu coloco o quantizar, que é o quantize do loop, perceba que o loop que eu vou criar, ele não vai ser criado exatamente aqui onde eu estou posicionado. Ele vai ser criado lá na frente, que é em cima da cabeça do tempo da música. Ok? Então, fique ciente aí de quando isso aqui estiver habilitado ou não, para você não poder se atrapalhar. Porque se a sua música estiver com o beat grid errado, isso vai te atrapalhar. A outra opção que nós temos aqui é a rolagem. Uma opção que a gente nunca vai utilizar, sinceramente, porque ela funciona da seguinte maneira. Se nós clicarmos aqui, ó, uma vez, este loop ele vai ser muito momentâneo, né? Agora, se nós pressionarmos, nós vamos ter o loop enquanto a gente pressiona. A partir do momento em que eu soltar aqui, ele solta o loop, entendeu? Esse loop ele é desfeito. Então, esta opção aqui provavelmente você não vai utilizar, ok? Lembrando de deixar a direção do seu loop adiante, tudo bem? E também, ao clicar no nome loop, nós podemos habilitar uma outra função que é o ajustar loop. Então, se nós criamos um loop a partir daqui e a gente quer ajustar esse loop, vou criar dois hotkeys para a gente poder entender melhor. Se a gente quiser ajustar esse loop para este ponto, ao invés deste ponto, nós podemos clicar nesta opção, que é o ajuste de loop, e ele vai dar esses dois botões para mover para a esquerda ou mover para a direita, né? Então isso aí ajuda a gente a ajustar um loop que talvez esteja fora do tempo e esteja prejudicando a nossa mixagem. Existem também algumas outras opções como loop rec, save loop, loop direct, mas a gente não utiliza essas funções, né? Basicamente o que nós utilizamos são esses dois aqui. Lembrando que o save de loop ele já está aqui, né? Então não tem necessidade da gente habilitar o save de loop aqui. No sétimo bloco temos aqui a visualização do jog, né? Ao clicar e pressionar podemos mover a música para frente ou para trás se direcionarmos para o sentido anti-horário, ok? Temos também aqui o modo vinil, onde que se ativarmos ele enquanto a música estiver tocando, a música ela vai dar uma pausa e vai efetuar este som caso nós movemos o jog para frente ou para trás. Isso é o que chamamos de scratch. Outra função que temos também é o modo sleep. Se o modo sleep estiver ativado, ao fazer um scratch, a música vai continuar tocando no fundo, só que sem o som,
E aí, ao soltar, ela vai dar continuidade. Vou dar um exemplo melhor aqui para vocês. Se eu criar um loop, perceba que foi criada uma setinha aqui em cima. Ó. Essa setinha significa que a música vai continuar dali após eu terminar o meu loop. Visualizou? É isso aí. Então, temos também aqui o pitch, né? Esse pitch aqui serve para dar velocidade à música ou diminuir ela. Ao clicar 2 vezes no pitch reset, que é essa setinha do lado, nós vamos gradativamente, né, voltando à normalidade. E se clicar 2 vezes rapidinho, ele volta de forma imediata, ok? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que no modo aqui vinil desativado enquanto a música está acontecendo, nós ativamos o modo Bend, que é para você aumentar a velocidade da música ou diminuir a velocidade da música. Isso serve para a gente poder ajustar ou sincronizar uma música com a outra de forma manual. Vou dar um exemplo. Criei aqui um ponto de Hotkill e aqui vou criar um outro ponto de Hotkill, né? A música está rolando, a música do deck 2, que é o deck vermelho, e digamos que eu vou entrar no momento errado da música. Então, se eu entrei no momento errado e uso aqui o jog, ó, para tentar sincronizar uma música com a outra, isso faz com que eu tenha melhor desempenho, né, durante aqui a mixagem. Essa mesma função de pitch bend nós podemos também encontrar aqui embaixo do pitch, né, que se chama pitch bend, ok? Da mesma forma que você girar para o lado direito ou para a esquerda, aqui basta você clicar no mais ou no menos para aumentar ou reduzir a velocidade da música durante este momento, ok? Temos também aqui, ó, o botão de kill. Esse kill aqui serve para a gente dar um ponto basicamente de início da música, e a partir daqui nós temos essa setinha cinza lá em cima que vai indicar este ponto de kill. Ao clicar uma vez no kill, esse kill ele vai ser acionado e tocando apenas um curto período. Agora, se pressionarmos, a música vai continuar tocando, mas se soltar, a música vai parar. Essa seria a função de kill normal. Aqui em opções de deck nós podemos encontrar também o comportamento dos botões. Então, aqui, ó, o kill padrão é esse que eu mostrei para vocês. E temos aqui o kill segure para tocar. Então, se a gente segurar aqui por mais de 2 segundos, a música ela vai dar continuidade e não vai parar. Percebeu? Eu soltei o kill e a música continuou tocando. Temos aqui também a opção de kill invertido, que no caso a gente não utiliza essa opção não, tá? Porque esse kill ele funciona da seguinte maneira: se a gente clicar uma vez, a música vai continuar tocando, mas se a gente clicar de novo, ele volta lá pra trás. Então isso aqui a gente não costuma muito utilizar não, sabe? Geralmente é esse kill para segurar que a gente deixa mantendo aqui. Então, em seguida temos aqui o play pause. Play é para dar início à música, pause é para você parar a música da onde você estava tocando. E se você apertar play de novo, ela vai continuar tocando da onde você deu a pausa, tudo bem? Em seguida aqui temos o botão de sync, que ele serve para sincronizar uma música com a outra. Então, se o BPM dessa música aqui é 130 e eu aperto o botão de sync, nós vamos sincronizar o BPM de uma com a outra. Então, ó, de 130 vai para 148. Repare que meu pitch range ele moveu, né, para baixo. Então ele ganhou mais 13% de BPM, ok? Podemos também, com esse botão de sync, sincronizar uma música com a outra. Vou dar aquele mesmo exemplo para vocês aqui, ó. Soltei a música. Quero soltar esse ponto 3 aqui em cima do ponto 2. Digamos que eu errei. Aperto o botão de sync, ele vai se mover para este ponto onde eu quero que ele se mova. Ok? Lembrando que ele sempre vai tentar se mover o mais próximo possível da cabeça do tempo. O que é a cabeça do tempo? São essas marcações que estão aqui nessa visualização aqui em cima, nessa forma de onda. Tudo bem? Temos também aqui o botão de parar, que ele serve para a gente de fato parar a música. Então, a diferença do parar para o pause é que se eu clicar em parar, ele vai voltar lá para o início da música, tudo bem? Ele não vai voltar, ele não vai parar da onde você parou com a pausa, tá bom? Então, ele vai voltar lá para o início da música. Uma outra função que o parar tem enquanto a música está, de fato, sem tocar,
é de mover entre os pontos de kill, ok? Perceba que eu tenho 1, 2, 3 e início. Então, início, 1, 2, 3. Então, quanto mais kill eu criar, por exemplo, vou criar aqui o kill 8, ele vai se mover entre os pontos de kill, tudo bem? Temos também aqui o botão de ejetar a música e de colocar a música novamente, mas não há necessidade de você colocar a música dessa maneira, você pode muito bem arrastar a música para cá, tudo bem? Aqui temos essa engrenagem que tem as mesmas opções que tem aqui no Sync aqui em cima. E também tem a escala de pitch, que eu já mostrei para vocês, comportamento dos botões, que já mostrei para vocês, e comportamento do jog, que também está aqui, ó. São essas opções aqui que já falei para vocês. Uma outra coisa muito importante também ainda sobre o pitch é o pitch look, que no caso aqui é a autotrava de pitch. Para que isso serve? Quando nós acionamos a autotrava de pitch, perceba que aparece um cadeado, né? Aqui do cantinho em cima da setinha. Então, se as músicas estiverem aqui, ó, com o cadeado habilitado, perceba que eu vou mover as duas músicas de velocidade. Ó, vou mexer no BPM das duas músicas. Agora, se ele estiver desabilitado, eu vou mover apenas uma. Tudo bem? Então, às vezes também, se você apertar esse botão de sync, já vai ser habilitado já a função de pitch look. Perceba? Já foi habilitado. Então, se eu mover para cima ou para baixo, eu vou mover as duas músicas. Então, tem que tomar muito cuidado com esse pitch look aqui e utilizar no momento certo, ok?